A gente sempre correu atrás do dinheiro como forma de liberdade. E realmente, o dinheiro traz liberdade. Temos bons exemplos de pessoas que, com disciplina e muito suor, fizeram seu pé de meia e hoje estão aposentados e tranquilos. Mas o que é liberdade para você? Para nós, liberdade é estar aonde a gente quiser e quando a gente quiser. É conhecer pessoas e estar em constante aprendizado. Afinal, só o conhecimento nos leva longe. E absolutamente ninguém pode tirar isso da gente. Então fizemos uma escolha que mudaria o rumo das nossas vidas. Deixamos nossos empregos convencionais em São Paulo e nos arriscamos numa carreira totalmente nova e incerta. E hoje, um ano depois, estamos saindo para buscar essa tal liberdade. Os planos das nossas vidas precisam de um começo, um meio e fim. E o nosso não foi diferente. Só que dessa vez, a nossa saída não é o fim, e sim um recomeço. Devidamente estacionados, paramos no primeiro ponto. Vamos primeiro fazer um almocinho e depois a gente começa a mostrar a cidade para vocês. Mas pouco antes apareceu um personagem inesperado e nos surpreendeu demais. Esse rapaz ali, ó, com 2 doguinhos. Bom, estamos rodando aqui por Cananéia para procurar os lugares agora para mostrar para vocês aqui da cidade. Mas antes eu queria falar uma coisa aqui do que aconteceu com a gente. Quando a gente chegou na cidade, nós fomos, assim que a gente parou aqui, a gente foi abordado por um senhor muito querido, o seu Kerginaldo. Ele ficou super curioso sobre a Kombi, ele também comprou uma Kombi, contou pra gente toda a história de vida dele e dele com a Kombi. Uma história muito bonita, muito sofrida, mas muito bonita, que parece muito com a minha. E ele nos convidou pra ir na casa dele, a gente foi, almoçamos com a família dele, que são pessoas incríveis. Eu tô muito emocionada, porque é muito difícil da gente explicar pra vocês o que é isso. A gente saiu para fazer essa viagem querendo conhecer os lugares e querendo viver o nosso sonho de rodar o mundo e de fazer muitas coisas incríveis. E como da outra vez, uma coisa que a gente não espera é encontrar pessoas de tão bom coração e tão cheias de luz, como aconteceu na viagem de voluntariado e como está acontecendo agora. O seu Kerginaldo, a Letícia, a Késia, foram as pessoas que nos acolheram, nos botaram para dentro da casa dele, nos serviram uma deliciosa comida maravilhosa. Uma lasanha sensacional. Uma lasanha, assim, incrível. E eles nem conheciam a gente, não sabiam de onde a gente veio, pra onde a gente vai. E também não era esse o assunto, era... A gente estava dividindo ali um sonho e também um pesar. E o sentimento mútuo de amor, assim, acho que essa é a palavra que eu vou usar. Sentimento mútuo de amor por pessoas que a gente nem conhecia. E é sobre isso, sabe? Hoje de manhã a gente passou uma perrengue aqui na Kombi para tentar lavar uma louça. Nessas horas a gente dá uma baqueada e acha que talvez não vai se adaptar ou que talvez não vai ser nossa. E não vai mesmo, não vai ser incrível, assim como a nossa vida rotineira e comum não é incrível todos os dias. Mas esses encontros têm feito tudo ter significado. Eu acho que é isso, tem significado dessa forma, né? Eu tô muito feliz de ter conhecido essa família, porque de várias formas eles foram, assim, um abraço. E é só o comecinho da nossa viagem, então foi tão significativo que eu não tenho palavras pra descrever, assim. Obrigado, se vocês estiverem assistindo, obrigado. Foi muito legal conhecer vocês, vocês abriram as portas da nossa viagem de uma maneira incrível e impressionante. O Lucas tem família em Cananéia, então a gente já veio pra cá, o Lucas vem pra cá a vida inteira. É um dos lugares favoritos dele na Terra, eu acho. E a gente tá amando estar aqui por vários motivos pessoais. E essa família transformou essa experiência em algo maior do que a gente poderia descrever. Então é isso. Eu nem sei se esse vídeo vai ser usado, mas é isso. O que eu queria falar é de coração mesmo.
A gente já ouviu de alguns viajantes que a vida acontece muito rápido na estrada. Conhecemos pessoas especiais e num piscar de olhos já estamos partindo para o próximo destino, ficando só as boas memórias. E com a gente não foi diferente. Então pegamos a Kombi e fomos em frente, porque a gente tem muita história para contar. Bom, para vocês entenderem como que surgiu Cananéia, tem 2 pontos importantes que a gente precisa considerar. O primeiro é a localização geográfica. Cananéia é a pontinha de São Paulo, então aqui a gente já está muito perto do Paraná, já é o próximo estado. E a outra parada é a história dos degredados. Se vocês não prestaram atenção na aula de história, agora vocês vão ter que voltar lá. Essa galera era o pessoal que cometia algum crime em Portugal, e aí eles eram condenados, e a punição para o crime deles era o degredo. Eles eram colocados dentro dos navios que faziam as expedições lá de Portugal e da Espanha, e eles eram deixados nas costas que o pessoal passava. O degredo era um tipo de punição que as pessoas em Portugal recebiam quando elas cometiam algum crime. Então elas eram exiladas de Portugal e deixadas na costa da África, da Ásia e também aqui da América. Amor, eu vou ter que fazer de novo. O passarinho cagou bem no meio das minhas pernas, olha isso. Quase que pegou em mim. E aí eu fiquei olhando pra cima. Pro passarinho. Não tem problema. Não, então tá bom. Bom, e um desses exilados era o Cosme Fernandes Pessoa. Ninguém sabe muito ao certo como ele chegou no Brasil, mas dizem que foi numa caravela portuguesa. Ele tinha um exército, mais de 1000 índios do lado dele. Ele comandava todo o litoral sul aqui de São Paulo. Quando Martim Afonso chega no porto de Cananéia, ele passa para o bacharel uma missão: trazer ouro e escravos para o seu navio. Porém, todo o plano vai por água abaixo. E então Portugal declara guerra contra o bacharel de Cananéia. O Cosme não se rende aos portugueses e organiza uma grande emboscada na região de Guape, onde muitos portugueses saíram mortos. Bom, depois que o Cosme expulsou a galera de Portugal daqui da região de Guape, ele decidiu que era hora de expandir o domínio dele e simplesmente atacou a primeira colônia brasileira, que é São Vicente. Ele deixou 2/3 da população dizimados. E o pior de tudo isso é que o cara transformou essa região num porto de comercialização de escravos. Ele dizimava populações inteiras e vendia a galera aqui no porto, porque Cananéia era um ponto muito importante, já que ele ficava mais ou menos ali entre a região que era de Portugal e a Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Enfim, Cananéia sobreviveu a tudo isso. Ninguém sabe ao certo que fim deu o bacharel, mas Cananéia se desenvolveu muito forte em construção naval. Aqui era um porto muito importante e continuou sendo por muito tempo. E por Cananéia ser tão bem desenvolvida na área portuária, rolavam vários ataques piratas e de outras capitanias, principalmente as capitanias inglesas e holandesas. Então em 1577 começou a construção de uma igreja que foi se modificando durante o tempo e ela é um tanto quanto diferente, com uma estrutura parecida com um forte de guerra, paredes grossas e propositalmente sem janela, com um feixe estreito o suficiente para passar um mosquetão e atirar nos invasores. Cananéia foi marcada por várias batalhas e um porto muito importante que movimentou a economia da cidade por muito tempo. Hoje a cidade é movimentada pela pesca, agricultura e o turismo de alta temporada. E a gente saiu para conferir como que é a feirinha de produtos orgânicos aqui do centro da cidade. Alho, pimenta dedo, pega o shiitake também. Sim. Isso é um azeite temperado. Ele é temperado como? Eu fiz um antepasto de shiitake com saquê e cataia folha, não a cataia álcool, né? E aí na forma sobra muito azeite na hora que você coloca no pote. E aí eu coei e fiz o azeite temperado. Isso, muito bom, né? Seria legal, adorei. Adoramos. Muito legal. Não deu pra mostrar pra vocês, mas a gente viu um espetáculo de botos agora, aqui na beira, onde a gente tá dormindo. Estamos aqui e eles apareceram aqui,
bem na nossa frente. Muito lindo. Bom, a gente não aceitou a derrota por não ter conseguido filmar. Então, a gente rodou quilômetros procurando botos. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Se você ainda não conhece a gente, nossas redes sociais estão aqui na descrição. E se você não tá inscrito, se inscreve, porque a gente tem muita história pra contar.